Olá, irmãos! Mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos na presença do Deus Altíssimo, Yahweh, para examinarmos, estudarmos e meditarmos em suas orientações, instruções, para buscarmos entender, compreender os ensinamentos do Senhor para a sua criação amada. Então é um privilégio enorme e me sinto muito contente por ter a companhia de todos vocês. Então sejam todos muito bem-vindos. Que o nosso Pai, Deus Criador, abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe o nosso estudo e que todos estejam na paz da sua palavra. A palavra de vida eterna, de salvação, nosso Senhor Yahushua. Assim seja. Amém. Hoje estaremos dando sequência à nossa série Preparando o Caminho, onde estamos estudando minuciosamente o livro do apóstolo Lucas. No momento estamos no capítulo 8 e hoje será um estudo muito forte. Então, gostaria que vocês parassem tudo que estiver fazendo, prestassem atenção, acompanhassem a leitura junto comigo, para ter uma compreensão melhor, para, consequentemente, sermos abençoados. Em nome do Senhor Yahushua, da verdade divina. Então, pegue a sua Bíblia. Eu estou aqui com a minha tradução, King James atualizada, independente da sua tradução. A mensagem é a mesma. Então, pegue sua Bíblia, abra no livro de Lucas, capítulo 8. Vamos estar dando sequência a partir do versículo 26. Ok? Então, preparados? Peguem lápis, caneta, alguma coisa que sirva para você anotar o que for relevante, o que for importante, o que for diferente, para depois vocês fazerem o devocionais de vocês, as pesquisas, os estudos, né? E tirarem as suas conclusões, buscarem o entendimento, enfim. Versículo 26 vai dizer assim: zarparam, então, aqui na minha tradução, né? Para a região dos Gerazenos. Tem tradução que vai dizer navegaram, porque eles estavam navegando. Lembra da tradução anterior? Do estudo anterior? Então, navegaram então para a região dos Gerazenos. Vai ter tradução que vai falar Gadarenos. Enfim. Trata-se de uma cidade ao leste do Jordão. Gerasa. Pois bem, se me permitem, eu gostaria apenas de relembrá-los que aqui em nosso ministério nós temos, graças à extraordinária misericórdia do Senhor, temos tido um entendimento fidedigno da nossa história, da história da humanidade, e como nós já discorremos e apresentamos em diversos estudos, o Jordão e Ardã trata-se hoje do oceano, como nós conhecemos o Oceano Atlântico, que está justamente a leste do Brasil, né, com esse paralelo, essa fronteira com a África. Lembrando que o Brasil é a África. Brasil e África era uma coisa só, com o tempo, os terremotos, esse continente se dividiu. Pois bem, então, é justamente nessa fresta entre Brasil e África que trata-se do Rio Jordão. Assim nós temos crido e entendido, né? Saindo ali do Rio Amazonas, Rio Negro e Solimões, descendo até, enfim, fazendo toda essa lateral do Brasil com a África. E aí vai dizer que se localiza do outro lado do lago. Vai ter tradução que vai estar escrito mar, o que concilia muito bem com o que eu estou falando. Então, do outro lado do mar, na fronteira da Galileia, esta Galileia, a
qual o Senhor estava transitando, que nós temos entendido que trata-se da Bahia. Até o presente momento está testificado no nosso coração. Porém, eu não irei me estender neste quesito histórico, porque nesta série estamos dando foco ao entendimento, ao nosso amadurecimento moral e evolução espiritual. Então, assim seguiremos. Tá bom? Deixa eu acender a luz aqui que ficou escuro, não foi a gravação? Deixa eu ver se melhora aqui. Melhorou, né, irmãos? Versículo 27. Assim que Yahushua, eu sou o que salva, eu sou a salvação, desembarcou, saiu da embarcação, do barco, foi ao encontro dele. Então, olha aqui uma informação importante para compreendermos esta mensagem. Foi ao encontro dele, um homem, um ser daquela cidade, Gerasa. Gadara, né? A depender da tradução. Possesso de demônio. Possesso, ou seja, dominado de demônio, um mau gênio, iracundo, né? Enfim, uma entidade oculta que fazia muito tempo, olha só, outra informação importante aqui, ó. Fazia muito tempo não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia, outro detalhe importante, nos sepulcros, cemitérios, ou seja, lugar de vários mortos. Então, olha essa observação aqui. Fazia muito tempo. E aí vai descrever algumas características. Não usava roupas, nem habitava em casa alguma. Vivia, no caso, o quê? Perambulando. E na companhia, né, de vários mortos no cemitério. Então, a gente tem que prestar atenção aqui, ó, que este homem, há muito tempo, ele já vivia dessa forma. Vamos continuar aqui que vocês vão entender qual o paralelo que eu irei fazer. Versículo 28. Ao contemplar Yahushua, berrou. Ou seja, ao contemplar a verdade, o Messias não é a verdade, o caminho e a vida, então, ao contemplar a verdade, berrou. Prostrou-se aos seus pés. Tem uma passagem que diz assim, os demônios temem e tremem. Também temem e tremem, né? Então, eles, com medo, viu Yahushua. Senhor, e por que eu trouxe ao nome do Senhor aqui o significado da verdade? Porque lembra que no versículo 27 vai dizer que fazia muito tempo? E aí vai descrever algumas características. Então, ao contemplar a verdade, ou seja, a sua conduta, as suas atividades, o seu estilo de vida, né? Trevoso, das trevas, em pecado. Então berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou, pronunciou com voz forte: que desejas comigo, Yahushua, filho do Deus Altíssimo? Filho é conexão, né? Grau de intimidade do Deus Altíssimo, da fonte criadora, do Criador dos céus e da terra. Yahushua, eu sou o que salva. Então o demônio sentiu a presença do Filho do Deus Altíssimo
que é luz, né? A verdade. Vamos lá. Imploro a ti, não me castigues. Imploro a ti, não me castigues. Com medo. Porque o Senhor Yahushua, ele detém toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, no plano espiritual e no plano físico. Então, os demônios sabem disso. Que o Senhor, a palavra de Deus, do Criador, é o nosso Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Imploro a ti, não me castigues. Por que não me castigues? Porque o Senhor, o nosso Senhor Yahushua, a palavra de Deus em carne, é a manifestação do juiz de toda a terra. Então, imploro a ti, não me castigues. Porque sabe que a conduta é contrária à vida, contrária à vontade da consciência divina, da divina consciência. Então, versículo 29, continuando. Porquanto Yahushua ordenara ao espírito imundo. Veja só aqui, ó. Que abandonasse o corpo, a matéria, daquele homem, ser. Veja só. Yahushua é a palavra de Deus. É o som da energia suprema. A manifestação da consciência divina. Veja só, porquanto Yahushua, aí agora a gente bota aqui, ó, a palavra ordenara. Porque na palavra tem todas as instruções, orientações e ensinamentos do nosso Senhor Criador, o oleiro. O Criador nos criou. Então ele tem um manual para vivermos a bem-aventurança, o amor, que é ele, que é a consciência. Pois bem, então a palavra ordenara ao Espírito com letra minúscula. Como nós temos estudado, consciência. Deus, Yahuwah, o grande eu sou, é a fonte, ou seja, eu sou a existência, eu sou o que existe. Ele é a fonte de toda a criação, a fonte de energia suprema, a consciência divina. Nós somos uma centelha, uma partícula desta consciência divina, desta suprema energia. Então, nós somos uma parte desta consciência. Então, porquanto Yahushua, a palavra, ordenara ao espírito, consciência, imundo. Veja só, imundo, nós sabemos que trata-se de sujo. Aí eu fui buscar uma definição para compreendermos plenamente aqui a mensagem do nosso Senhor. E o imundo, um espírito imundo, trata-se o quê? De uma espírito consciência imundo corrompida pelo pecado. Espírito imundo, consciência corrompida pelo pecado. Pecado, transgressão, desobediência da palavra de Deus. Má conduta. Atitudes contrárias à vida, ao amor. Então, porquanto Yahushua, a palavra, ordenara ao espírito imundo que abandonasse. Então, a palavra ordenou ao espírito imundo, a consciência contaminada pelo pecado, que abandonasse o corpo, a matéria daquele homem, ser. Aí aqui vai dizer no versículo, continuando no versículo 29. Diversas vezes, lembra do versículo 27? Fazia muito tempo? Olha novamente no versículo 29.
diversas vezes, o demônio, veja aqui, na primeira citação do versículo 29, vai dizer espírito imundo. Na segunda citação vai novamente chamar demônio, o demônio. Diversas vezes, o demônio, uma entidade oculta, mau gênio, sempre causa problema, havia se apoderado dele, conquistado, dominado o homem, diversas vezes. Então, note que há muito tempo este homem vinha andando em pecado, desobedecendo a palavra de Deus, andando contrário às instruções, orientações, mandamentos, ensinamentos do Senhor. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões, arrebentava, quebrava as correntes. Olha a força dessa entidade oculta. Quando a pessoa é dominada pelas trevas. E era impelido, impulsionado, no caso, pelo demônio, por este mau gênio, para lugares desolados. Para lugares desolados. Trazendo uma definição para isso aqui. Grande aflição. Lugares desabitados. Despovoados. Então, e era impelido, impulsionado pelo demônio, a entidade oculta. Este mau gênio. Para lugares desolados. Versículo 30. E a Ruxa lhe inquiriu, perguntou, a salvação, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, lhe perguntou, lhe inquiriu, qual é o teu nome, identidade? Ao que ele replicou, respondeu, Legião, pois eram muitos. Então, legião significa muitos, muitas entidades, né? Pois eram muitos os demônios, pois eram muitas entidades ocultas, muitos problemas. Lembra do versículo 27 e o versículo 29 vai falar, fazia muito tempo, diversas vezes. Então, a pessoa, quando ela anda em pecado, ela vai acumulando problemas, confusões, dissensões, energia ruim, entendeu? Então ela vira o quê? Uma capa para moradas dessas entidades ocultas, das trevas. Então, eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem, aquele ser. Por isso nós falamos capa. Inclusive tem uma palavra que muita gente não sabe do seu real significado, que é avatar também. Então, assim, a pessoa está totalmente vulnerável. Por quê? Porque ela faz a vontade das forças das trevas. Ela faz a vontade do mundo, né? Da carne. Versículo 31. E suplicavam aí a Ruxa, pediam insistentemente, suplicavam, né? Pediam insistentemente aí a Ruxa, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Príncipe da Paz, que não os mandasse para o abismo,
profundeza. Quem suplicavam? Essas entidades ocultas que tinham ocupado aquele ser, aquele homem. Tinha dominado aquele homem. O homem estava possesso de demônios. Então, essas entidades que suplicou a Yahushua. Veja lá em Mateus 28, versículo 18 ao 20. O nosso Senhor, ele tem toda a autoridade nos céus, no plano espiritual e no plano físico, na terra. E os demônios sabem disso. Essas entidades ocultas sabem disso. Então, e suplicavam a Yahushua que não os mandasse para o abismo, profundeza. Versículo, entidade, irmãos, só para vocês e nós todos aqui compreendermos melhor, constitui a existência de algo real. Essência. Eu já contei para vocês aqui um pouco do meu testemunho, minhas experiências, testemunho de fé, em nome do Senhor, para a glória do Senhor Yahushua, da palavra de Deus. Quando eu me converti dos meus maus caminhos, que deu um basta, abri meu coração para Deus, ao Criador, em espírito e em verdade, e declarei em voz alta, Senhor, eu não quero mais esta vida. Eu não quero viver mais como eu venho vivendo, fazendo as minhas vontades. Eu entrego a minha vida, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito em tuas mãos, sobre os teus poderes. Faz morada em mim, Senhor. Me mostra a verdade. Me guia em teus caminhos, em tuas veredas. E aí eu me declarei para o Senhor, verdadeiramente. Com toda a minha força, com todo o meu coração, toda a minha alma, com todo o meu entendimento. E me arrependi dos meus pecados. E criei na palavra do Senhor. Então, naquele momento, em espírito, o Senhor já acampou os seus anjos, né? Tipo, trazendo de uma forma didática para a gente compreender. Já te limpa toda sujeira. Enfim, o que eu quero descrever aqui com essa experiência, que eu já contei bastante sobre essa história, sobre essa experiência, é que no início do caminho, eu cheio do Espírito da presença, eu tive várias experiências sobrenaturais, entendeu? Pessoais, né? E a que eu quero narrar é que eu tive duas experiências mais específicas, pessoais minhas, que eu ainda exercendo a minha antiga profissão, trabalhava com marketing, fazendo algumas reuniões. Aí eu tive duas experiências onde eu vi em um dos participantes lá da reunião o seu rosto todo transfigurado, com muito ódio, muita ira. Eu fui procurar a definição de mau gênio. Mau gênio é se ira facilmente, irritável, iracundo. Então, é uma característica dos demônios. Muito ódio, muita raiva. E quando eu olhava o semblante daquele jovem, do participante lá da reunião, o semblante dele estava todo iracundo, muito ódios, sabe? E o olho todo negro. Ou seja, é aquela coisa, né? Eu tinha me liberto das forças das trevas, eu estava liberto. Então, eles estavam ali ao derredor, entendeu? Com raiva, porque perderam aquela alma. Porém, pela força do Espírito Santo, eles não se manifestaram. Eu só ouvia do rosto daquele jovem. E em uma outra reunião, no rosto de uma mulher, também minha convidada. Do meu lado. Os dois estavam muito próximos a mim. E eu não estava pregando, eu estava apresentando um plano de negócio.
da empresa que eu era associado. Então, assim, estava falando de negócios e tanto neste jovem, tanto neste da mulher, eles lá preso neles, né? E se apresentando, tipo, querendo me intimidar, colocar medo. Os olhos negros, dos dois os olhos ficaram negros. E perceba que é uma coisa extremamente espiritual. Por quê? Porque as pessoas que estão à nossa volta, elas não percebem, elas não enxergam, elas não veem. Entendeu? É uma visão espiritual. Porque a primeira reunião, eu estava à frente, todo mundo estava na lateral deste jovem. Mas na segunda reunião, eu estava do lado da mulher e do meu lado tinha outro rapaz, que era meu convidado, e ele estava vendo também ela de frente, mas ele não enxergava o que eu enxergava. Entende? Então, assim, os olhos negros, a gente já fez live sobre isso, sobre a questão dos olhos negros. Quem assistiu as lives lá, é, espíritos imundos são demônios, como os rães, e a outra live, Ressurreição, a gente fala um pouco sobre isso. Enfim. Mas não se manifestaram. Eles não saíram para fora ou atacaram, coisa do tipo. Ficaram fazendo caras, enfim, o semblante, todo transformado, todo, sabe? Eles queriam intimidar, eles estavam com raiva porque eles tinham perdido essa alma, entendeu? No caso, o meu ser. Então, estas entidades ocultas que estavam possuindo este homem, suplicavam a Yahushua, pediam insistentemente a Yahushua, o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que tem toda a autoridade nos céus, no plano espiritual e na terra, no plano físico, que não os mandasse para o abismo, para as profundezas. Versículo 32. Entre mentes, naquele mesmo momento, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Veja só. Se você buscar a definição, o significado figurado para esta palavra, porcos, vocês verão que trata-se de indivíduos sujos e imundos. Sujos e imundos. Lembra? Espírito imundo no versículo 29. Imundo o quê? Espírito, consciência imundo. Corrompida pelo pecado. Então, os porcos, na mensagem espiritual, retrata isso. Uma pessoa que está com a sua consciência corrompida pelo pecado, que está andando em pecado. Logo, essas pessoas que andam em pecado, elas estão vulneráveis aos demônios, a essas entidades ocultas, a essas forças das trevas. Então, os demônios, versículo 32 vai dizer aqui, os demônios imploraram, essas entidades ocultas, imploraram que Yahushua, a salvação, a verdade, a palavra, enfim, lhes permitisse entrar nos porcos. Entrar. Tá vendo? Então, uma pessoa com a consciência corrompida pelo pecado, que anda em pecado, que tem uma conduta contrária aos ensinamentos do Senhor, contrário à divina consciência, uma consciência pura, de amor, de bem-aventurança, ela está vulnerável. Então, os demônios imploraram para que Yahushua lhes permitisse entrar nos porcos. E olha o que vai dizer no versículo 32, aqui no finalzinho. E Yahushua consentiu, ou seja, concordou. Todos conhecem aquela passagem que diz assim, não há comunhão entre luz e trevas. Vocês já devem ter ouvido uma frase que diz assim, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Ou seja, não há o que Deus, o Todo-Poderoso Criador, fazer se a pessoa não abrir seu coração, não se arrepender dos seus pecados, não se converter dos seus maus caminhos. Yahweh é o justo juiz.
mas ele é amor. Sentimento profundo e verdadeiro. E quem ama de verdade não oprime, não obriga ninguém a nada. A palavra diz que ele bate a porta. Se abrir, entrarei e cearei. Entende? Então, aqui vai dizer, e Yahushua consentiu, concordou que os demônios entrassem naqueles porcos. Ou seja, os porcos representando seres sujos, imundos. E é onde essas entidades ocultas habitam. Na imundícia, na sujeira, no pecado. Né? Trazendo para essa didática que a gente está apresentando. Versículo 33. Então, saindo do homem... Veja só, lembra lá do versículo 27, que vai dizer, assim que Yahushua desembarcou, foi ao encontro dele um homem? Então, note, a gente está falando aqui de um endemoniado, possesso por demônios, né? Um homem possesso por demônios, mas o homem foi ao encontro do Senhor Yahushua. Foi ao encontro, mesmo possesso por demônios. Então, saindo do homem, os demônios, porque o homem foi ao encontro do Senhor, da verdade. Então, o Senhor é a verdade. Quando uma pessoa possessa por demônio, ou seja, que anda em pecado, ela vai ao encontro da palavra do Senhor, que ela começa a ler os ensinamentos do Senhor, que é amor, bem-aventurança, luz, pureza, santidade. Os demônios não suportam. Se eles são sujos, imundos, eles gostam de lugares sujos, imundos. Entende? Então, quando uma pessoa que está com a vida toda conturbada, tem um mau gênio, ela vai ao encontro da palavra, ela tira forças e vai ao encontro da palavra e começa a ler, meditar, orar, buscar a Deus em espírito e verdade, orar, enfim, se desafia, se sacrifica. Ela vai limpando o seu interior. E aí os demônios já ficam incomodados e saem deste ser. Lembra do meu testemunho, da minha experiência? Eu fui ao encontro do Senhor. Falei, não, pai, chega, eu não quero mais viver como eu estou vivendo, achando que eu sei das coisas. Eu renuncio a tudo, Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Que o Senhor me guie, me oriente, que o Senhor esteja comigo a todo instante, a todo momento. E para a honra, glória e louvor do nosso Deus Todo-Poderoso, da nossa majestade, Yahuwah, Criador e Pai, nós prestes a completar 7 anos e assim será para toda a eternidade em nome do Senhor Yahushua. Aqui estou, na presença do meu Senhor, do meu Deus, do meu único mestre e juiz, governador, Yahuwah. Aleluia. Então, saindo do homem, os demônios invadiram os porcos. Invadiram, ocuparam os porcos. Seres sujos e imundos. E a manada jogou-se precipício abaixo. Veja a mensagem espiritual aqui, consciente, deste trecho aqui no versículo 33. E a manada, rebanho, uma grande quantidade de seres sujos e imundos, jogou-se precipício abaixo. Quando a pessoa está em pecado, quando há um ambiente de treva, de sujeira, de imundície, o que é que acontece? Todos vão a precipício abaixo. A coisa só fica pior. Em direção ao grande lago. Olha o paralelo com a condenação, né? Você vê uma mensagem aqui, porque foi um fato, o Senhor estava ali diante do homem possesso, mas olha a mensagem espiritual. Hoje nós estamos no nome do Senhor, Yahushua, espírito vivificante, uma consciência estimulada, então o Senhor revela toda a sua palavra, toda a sua mensagem.
Então veja o paralelo aqui, a associação com a realidade. E a manada jogou-se precipício abaixo, em direção ao grande lago. O que é que te lembra o grande lago? Não lembra o lago de fogo? Então a condenação é eterna, ou seja, esses seres deixarão de existir, esses corpos de energias não irão mais existir, enfim, é a condenação, né? E todos os porcos, seres sujos e imundos, se afogaram, morreram, se perderam. E aí no versículo 34, vai dizer: ao observar tudo o que acontecera, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos, olha só, quem seriam essas pessoas responsáveis, olha essa palavra, pelo cuidado. Cuidado de quem? Dos porcos. Essas pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos, seres imundos e sujos. Trata-se das pessoas, dos cúmplices, dos covardes, que defendem, protegem, ignoram a má conduta, o mau gênio, as más atitudes, uma conduta contrária à vida, contrária ao amor, né? Ou seja, olha o que vai dizer aqui, as pessoas responsáveis pelo cuidado. Não, é normal, deixa fazer o que fulano quer fazer, deixa a pessoa viver do jeito que quer. Não, meu querido e minha querida, amado irmão. Isso é o livre-arbítrio. E nós não temos livre-arbítrio. Quem quer fazer o que quer é o ego. É o ego que quer fazer o que quer o livre-arbítrio. Porque nós, tementes ao Criador dos céus e da terra, seres originais, puros, limpos, sabemos que nós temos um árbitro, um juiz. E dentro da sua ordem, temos livre gerência, não livre-arbítrio. Dentro da ordem do Senhor, do que Ele permite. A gente tem livre gerência, dentro do que Ele permite. Mas há uma ordem, entendeu? Dentro deste ecossistema, planeta Terra, da vida, existe uma ordem para que tudo ande em conformidade, em harmonia. Então, não existe livre-arbítrio. Quem quer o livre-arbítrio é o ego. Entendeu? É desobediência da palavra, desta ordem universal, da natureza. Mas é como eu disse, Yahweh é o juiz de toda a terra. Justo juiz. Porém, ele também é o amor. É amor. Ele não obriga ninguém. Ele dá a ordem. Ele apresenta as coisas. Ó, se você fizer isso, você vai quebrar a cara. Você vai se machucar. Você vai machucar seus próximos. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Você vai abençoar os seus próximos, a sua vida. Vai dar tudo certo. Não é o que diz no livro de Josué? Yahushua, capítulo 1, até o versículo 9. Medita nestas palavras. Medita em minhas instruções, em minha lei, conjunto de normas, dia e noite, e serás bem-sucedido em tua vida. Alcançará êxito em tuas atividades. Então, no versículo 34 vai dizer: ao observar tudo o que aconteceu, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos, ou seja, os cúmplices, os covardes, fugiram e foram contar esses fatos na cidade e pelos campos. Que fatos? O milagre. Que o homem possesso não estava mais.
possesso. Que os demônios, aquele mau gênio, aquele semblante iracundo, cheio de ira, saiu daquele homem. Aquele homem estava diferente. E eles viram que naquele momento, os porcos que eles estavam sob os cuidados, ficaram tudo agitado, diferente, e desceram precipício abaixo e se afogaram. Então, eles que estavam responsáveis ali, de cúmplices, sob os cuidados dos porcos, dos seres imundos, sujos, fugiram. Você vê que os covardes, os cúmplices fogem diante do Senhor, da verdade. É isso, meus irmãos. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham prestado atenção nesse estudo, prestado atenção à mensagem. Então, fica aqui esta observação, este conselho, segundo a reta justiça da palavra do nosso Deus, para andarmos em vigília, em autovigília, sempre vigiando e orando, vigiando nossas ações, nossa conduta, nossas palavras, com quem andamos, o que ouvimos, o que assistimos, né? Porque trata-se de uma realidade moderna, devido à tecnologia, celular, computador, televisão. Então a gente tem que vigiar o que a gente assiste, o que a gente ouve, com quem a gente anda, com quem a gente conversa, sobre o que a gente conversa, entendeu? Ter discernimento espiritual para separar as coisas, porque estamos cercados, como diz a palavra no livro de Tiago, né? O inimigo, o não amigo, ele anda, o nosso adversário, né? Ele anda ao derredor. Então estamos cercados, ele anda ao derredor, buscando uma brecha, um vacilo. Então não brinquem com a palavra do Senhor. O mundo espiritual é uma coisa muito séria, muito séria. E água não é ser humano para que minta. Ele é a suprema energia, a divina consciência. Por sua infinita misericórdia, sua extraordinária misericórdia, ele se manifestou, né? A palavra manifestou-se entre nós, em carne, para que nós pudéssemos ter compreensão plena da verdadeira vida, que é a consciência, energia, e para que a gente possa voltar ao primeiro amor, a termos uma vida em comunhão com o Criador, com a natureza, com o universo, em amor, em bem-aventurança, em equilíbrio com todo o ecossistema, fazendo o que é certo, dentro da ordem universal, dentro da ordem da natureza, do nosso Criador, como toda a natureza faz. Então, buscai a Yahuwah enquanto é tempo, enquanto pode encontrá-lo. Qual é o significado do nome do nosso Criador? Yud-Heh Vav-Heh, em hebraico, transliterado, Yahuwah. Eu sou o que sou. Buscai a Yahuwah enquanto há tempo. Então, mergulhe em seu interior, porque as respostas estão dentro da gente, está dentro de você. Busque se conhecer a sua origem, sua raiz, o seu ser. É onde Deus está, é onde está a suprema energia, é onde está a consciência divina dentro de cada um de nós. E se todos nós mergulharmos dentro de nós, buscarmos a Yahuwah enquanto há tempo, enquanto ainda pode encontrar, todos nós estaremos em sintonia,
formando o corpo desta consciência divina, o corpo de toda a criação, um só organismo. Todos nós somos um na fonte, no Senhor. Então, buscar enquanto há tempo, enquanto pode encontrá-lo. Porque são muitas distrações, muitas informações, muitas coisas para te tirar do caminho, para te corromper, para te enganar, para te iludir, para que você não encontre a salvação, a vida verdadeira. Então, vigiai e orai, meus amados irmãos. Levai a vida a sério, porque este é o nosso, não há nada mais importante do que a palavra de Deus, do que a palavra do Criador. Porque a palavra é a vida. A vida verdadeira é a palavra. Se nós estivermos na palavra, estamos na vida. Seremos eternos. Tá bom? Então, um beijo de amor no seu coração. Que Yahweh abençoe a sua vida, o seu lar, te dê sabedoria, te dê discernimento e entendimento da palavra dele. Em nome do nosso Senhor Yahushua, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Salvação. Amém. Assim seja. Tchau, tchau. Até a próxima, se a alma permitir e quiser.